Não apareceu ainda? Ó, você está sendo gravado, então vamos nessa. Bom dia a todos, professor Grega, professor de Atualidades de Santa Catarina. Hoje, aula de Atualidades, aula 10 de Atualidades. Vocês podem baixar lá no Coque Arquivos, tá bom? Conforme eu coloco aqui no chat de vocês, vou colocar mais uma vez, ó, aula 10 de Atualidades. Vou compartilhar minha tela com vocês. Não é aqui, é aqui. Beleza, vamos compartilhar a tela, vamos compartilhar a tela. Já estão vendo a minha tela compartilhada? Confere? Deixa eu tirar essa coisinha daqui, pequenininha que enche o saco, daqui, pronto. Muito bem, estão vendo a minha tela compartilhada? Só me deem ali no chat um ok. Sim, né? Gente, tudo bem com vocês aí? Cadê, galera? Eu queria falar, olha, professora Grega, gente, vocês estão bem? Alguém deixou o microfone ligado, não tem problema, né? Mas de preferência desligue para a gente não ouvir nada que, digamos assim, não possa ser ouvido. Tudo certinho aí, gente? Esse é o problema das tecnologias, né? A galera já tá colocando kkkkkk aí, não é fácil, não é fácil. As tecnologias facilitam, as tecnologias aproximam, mas as tecnologias também, se não bem utilizadas, podem gerar uma situação constrangedora. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma enquete aqui antes de começar a aula. Vocês já tomaram café da manhã? Sim ou não? Já tomaram? Sim? Não, ai meu Deus, não, ai meu Deus, não, muitos não, gente, tem que tomar café da manhã. Alguém por um acaso está tomando café da manhã e assistindo a aula? Alguém por um acaso está tomando. Ai, 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 vocês conseguem tomar café e comer e assistir a aula ao mesmo tempo? Meu Deus, não tem medo de cair já o café em cima do teclado, cair tudo, já dá aquela sujeirada, aquela confusão? Ah, meu Deus do céu. Pergunta ainda mais complicada agora, hein? Vocês assistem essa aula onde? No escritório de vocês, na mesa ou na cama, hein? Opa, na mesa, na escrivaninha, na mesa. Opa, o que que foi? Deitada? Não, jamais, né? Fica, fica tranquilo, fica na sala, na cama hoje, tá louco? Mas tá louco, gente, pelo amor de Deus. Tá louco, tá louco. Melhor ficar sentadinho, ficar num local bem iluminado, né? Na cama não dá sono? Na cama vocês não têm muito sono? Não dá sono na cama? Na cama? Lembre, tipo assim, o ideal é ficar no local sentadinho, coluna certinha, tal, né? Beleza? Ó, estão falando que não dá a cama enrolada no edredom. Edredom nesse calor? Puxa, gente, tá louco? Imagina quando chegar o frio de volta. Então tá certo. Muito importante se alimentar, rapaziada. Ó, o ideal é que vocês tomem um café antes da aula. Mas, assim, eu respeito a individualidade de cada um, tá bom? Vamos nessa, então? Vamos para a aula de atualidades. Então, o pessoal só bota kkkkkkkk. Isso deve ficar comendo a manhã inteira na frente do computador, né? Vocês vão comendo, 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 comendo. Aí chega o meio-dia, não tem fome de almoço. Vamos nessa, então. Atualidades. Lembrando que essa aula vale para o extensivo, para os terceirões e para o semi. Lá no Estudos ela aparece como aula 10 de atualidades, né? E qualquer arquivo, aula 10 de atualidades e temas gerais. Vamos lá então, começamos pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Pelo calendário normal, né? Dia 3 de fevereiro a 7 de junho era para começar as prévias. De 3 a 16 de junho, a Convenção Nacional do Partido Democrata. De 24 a 27 de agosto, a Convenção Nacional do Partido Republicano. E em 3 de novembro, né? A primeira terça de todo o ano, a primeira terça a cada 4 anos, os eleitores americanos, né, vão votar para escolher os delegados para a escolha dos presidentes. É claro que esse calendário foi alterado em virtude da pandemia da Covid-19, tá? Mas as prévias começaram no dia 3 de fevereiro e começaram com uma confusão no Partido Democrata. Ó, confusão e atraso nos resultados no estado de Iowa deixaram prévia democrata sem vencedor num primeiro momento. Deixa eu explicar para vocês, ó.
todos os partidos fazem prévias, né? As prévias é como se fosse um esquenta para escolher quem vai ser o candidato de cada partido, beleza? E geralmente as prévias historicamente começam pelo estado de Iowa, que nem é um estado muito grande, que nem tem um grande número de delegados, mas ele é um símbolo. Geralmente o candidato que sai na frente ali, que sai ganhando ali, acaba ganhando bastante impulso e energia para todas as outras prévias que vêm pela frente, tá? O Partido Democrata, com o objetivo de querer acelerar, agilizar as prévias lá em Iowa, decidiu colocar um aplicativo, ao invés das pessoas irem para suas bases eleitorais, fazerem votação no papel, tal, o Partido Democrata quis agilizar, mas na verdade a pressa virou um grande de um fiasco. A prévia do Partido Democrata em Iowa foi uma vergonha, mas Greg, mas por que tamanha confusão? Porque eles resolveram substituir o modelo tradicional de voto no papel, impresso, tal, por um aplicativo. O único problema é que o aplicativo nunca tinha sido testado antes, né? O aplicativo foi desenvolvido rapidamente para atender o pedido do Partido Democrata. Ele não foi aplicado, chegou no dia da prévia, ele não estava disponível em todas as lojas para baixar o aplicativo. Quando baixava e instalava, ele travava, a pessoa votava lá pelo aplicativo, mas não recebia confirmação se o voto dela tinha sido enviado ou não. Em resumo, foi uma confusão, foi um grande susto, foi uma vergonha para o Partido Democrata. O que era para ser uma apuração rápida, objetiva, teve que ter recontagem, teve que voltar para o voto manual, e depois de um bom tempo, saiu o resultado das prévias lá no estado de Iowa, e quem ficou em primeiro lugar lá foi Pete Buttigieg, beleza? Bernie Sanders em segundo lugar, Elizabeth Warren em terceiro lugar, e Joe Biden, que era considerado o favorito, ficou em apenas quarto lugar. Tá? Gente, só tomem cuidado. Nós estamos falando de algo que aconteceu lá em início de fevereiro. Vou atualizar vocês, tá? O tempo passou, Joe Biden se recuperou, Pete Buttigieg já largou a corrida, né? Democrata para ser candidato, Bernie Sanders também renunciou, a Elizabeth Warren também, e os três já declararam apoio para Joe Biden. Joe Biden já conseguiu o número mínimo de delegados dentro do Partido Democrata, ele é praticamente o pré-candidato democrata que vai concorrer contra Donald Trump agora no dia 3 de novembro nas eleições americanas, tá? Lá eles não mudaram a data da eleição, até porque lá a regra eleitoral é um pouco diferente da nossa aqui, né? Pode ser que mudem, tá? Mas até agora não foi. Por quê? Porque lá a eleição, cada estado tem regras, né? Não é uma única regra para todo o país, e é um dia normal de trabalho, de estudo, as pessoas vão votar depois da escola, depois do trabalho ou antes do trabalho, não é feriado não, tá? É uma terça-feira normal. A diferença é que o eleitorado americano também vai lá votar, beleza? Em resumo, gente boa, vamos lá? Vocês entenderam a confusão que deu em Iowa nas prévias? Eles quiseram trocar o modelo normal de discussão, voto em papel, voto impresso, por um aplicativo para agilizar, só que o aplicativo tinha problemas, não estava disponível em todas as lojas, começou a ser utilizado, mas travava. Em resumo, tiveram que voltar ao modelo antigo, foi uma vergonheira. Partido Democrata, lembrando que a gente está lá em fevereiro, antes da pandemia. Naquela época, os especialistas em política diziam que a reeleição de Donald Trump era praticamente garantida. Aí me veio a pandemia, o Trump, né, naquele processo negacionista no primeiro momento, tipo o Bolsonaro aqui, dizendo que é só uma gripezinha, que não ia dar nada, papapá. Isso foi queimando a imagem do Trump. A pandemia né, fez os Estados Unidos o país com o maior número de casos, tal. O filme do Trump vem sendo queimado, e hoje as pesquisas indicam que o candidato democrata, Joe Biden, tem algo em torno de 6 a 10% de vantagem sobre Donald Trump. Olha como as coisas mudam. Loucura, né? Vamos adiante então, moçada. Saímos dos Estados Unidos, vamos agora para Rondônia. Censura nas escolas de Rondônia. Documento da Secretaria de Educação de Rondônia manda recolher das escolas livros tipo Macunaíma
e outros 42. O secretário de Educação diz que o documento era um rascunho. Vou mostrar os dois lados para vocês, tá? Argumento era que, por que retirar os livros das escolas, das bibliotecas? O argumento era que os livros apresentavam conteúdos inadequados para crianças e adolescentes. É isso mesmo. Um documento, isso lá no dia 6 de fevereiro, tá? Um documento da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia determinou o recolhimento nas escolas públicas, as bibliotecas de escolas públicas, de 43 livros, entre os quais clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Macunaíma, de Mário de Andrade, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Depois de muitas críticas, a ordem acabou não sendo efetivada, disse o governo do estado de Roraima. Eu trouxe aqui a cópia do documento, tá? O memorando 04/2020, assinado virtualmente pelo secretário de Educação, Swami Vivekananda, né, Lacerda de Abreu, foi endereçado às coordenadorias regionais de educação do estado de Rondônia. Olha o argumento. Os livros apresentavam conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. Está aqui o documento, ó. Alguém lá dentro da secretaria viu o documento assinado pronto para ser enviado, fez um print e botou nas redes sociais e aí a polêmica se instalou. Eu trouxe aqui a relação completa dos 43 livros, ó. Tem de tudo aqui, ó. De Os Sertões, de Euclides da Cunha, a Macunaíma, beleza? Tem de tudo aqui. E o que me assusta, né? Esse documento ia ser enviado para a secretaria, sim, estava ali, ó, estava assinado pelo secretário de Educação do Estado. O que aconteceu? O Ministério Público Federal abriu investigações sobre o caso, né? Críticos consideram essa ação do secretário de Educação, né, e da secretaria como censura. O governo do estado falou que era fake news. Mentira, não era fake news, não. Está aqui o memorando, está aqui a lista, isso aqui ia ser enviado, tá? Logo em seguida, o próprio secretário de Educação afirmou que era só um rascunho de memorando interno e que não chegou a ser enviado para as secretarias. Poxa, que rascunho bem feito, hein? Com assinatura, inclusive, virtual do secretário. Em resumo, o memorando só não foi enviado para as secretarias regionais de educação de Rondônia, porque alguém lá dentro da secretaria não concordou e botou nas redes sociais, senão isso seria enviado. E aí as críticas foram gigantescas nas redes sociais, né? Primeiro, a OAB, né, se declarou como contrária ao memorando, dizendo que isso era censura. Críticas mais pesadas também já, né, puxaram outros momentos na história onde que livros foram queimados, literalmente, né, para evitar o acesso da população ao conteúdo, críticas muito fortes ao governo de Rondônia. O governador falou que não sabia, que foi uma coisa da secretaria, ou o próprio secretário depois veio a pedir desculpas. Em resumo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pois é, o Castelo do Cafta também está na lista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que isso foi apenas um rascunho? Vocês acham que isso foi simplesmente uma ideia e que... Ou vocês acham que o objetivo era realmente enviar? O que vocês acham? Eu também sou levado a dizer, pô, o secretário, tudo bem que o secretário de Educação, ele tem um secretário que pode também assinar por ele, né? Mas mesmo assim, gente, olha, uma perguntinha, vocês acham que isso é isolado só de Rondônia ou vocês acham que tem esse movimento censurante cresce em outros lugares do Brasil também? O que vocês acham? Vocês acham que isso é específico lá de Rondônia ou vocês acham que em outros lugares do Brasil vem crescendo esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia? O que vocês acham sobre isso? Sabe o que me vem à cabeça? Bom, me vem algumas coisas. Vocês lembram daquela exposição Queer Museum lá em Porto Alegre, que foi proibida, foi censurada? Vocês não lembram disso? Aquela polêmica toda, 2 anos atrás lá? De algumas peças teatrais, exposições. Ano passado, vocês lembram da Bienal do Livro no Rio de Janeiro?
aonde que um HQ, uma história de quadrinho, gerou uma polêmica gigantesca. Vocês não lembram disso? Vocês não lembram do HQ que tinha um beijo de dois personagens, tal, que gerou críticas, o Crivella entrou na jogada. Gente, olha aqui, ó, nós vivemos tempos do ponto de vista de uma análise das ciências humanas, né? A gente vive tempos estranhos, né? Onde que tu vê recrudescer, tu vê crescer, ou melhor, se fortificar algumas posturas, às vezes, antidemocráticas, anti-liberdade de expressão, atitudes um pouco com conteúdo censurista, que me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Chama atenção no sentido de eu ficar preocupado, vocês entendem? Agora, onde já se viu fazer uma... alguém, quem já leu Os Sertões, o cara que consegue passar do primeiro capítulo dos Sertões, ele é um herói já, porque é uma aula só de geologia e de geografia da Caatinga. Agora, do que aquilo ali leva alguém... Vocês lembram do argumento apresentado, né? Olha o argumento apresentado. A conteúdos inadequados para crianças e adolescentes. Pô, eu fico preocupado com esse movimento, tá? Eu fico muito preocupado. Pô, parece que a gente está voltando à Idade das Trevas. Ou melhor, o Brasil nunca teve idade média. Não, o Brasil nunca teve Idade das Trevas, né? Porque nós fomos descobertos a partir de 1500, então a gente nunca teve Idade Média, que os nossos povos indígenas viviam dentro daquele quadro de organização política, econômica e social deles, então a gente nunca teve Idade Média. Então eu não posso dizer que parece que o Brasil está voltando para a Idade Média. Vocês entenderam a minha autocrítica agora? Talvez o Brasil esteja indo pela primeira vez para a Idade Média. Muito bem, Maria Cristina colocou ali, se criança lesse isso, estava ótimo ainda. O meu irmão mais novo leu o livro do Lucas Neto. Eu não posso falar nada que eu tenho uma mocinha de 5 anos de idade aqui em casa. Ai, meu Deus do céu. As amiguinhas dela adoram o Lucas Neto e aqui em casa o Lucas Neto não passa nem perto, né? Ai, meu senhor, mas até quando eu vou poder ajudar a minha filha? Não sei também. Também não quero privá-la de nada, mas se depender de mim, vai ter coisa melhor para ler, né? Beleza? Muito bem, rapaziada. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Aí, ó, eu vou atualizar a minha própria aula. Presta bem atenção, tá? Era novembro do ano passado eu li o novo aeroporto de Florianópolis é classificado como o segundo melhor do país, aponta a pesquisa. Isso, isso eu li lá no final de 2019, tá? Esse ano me saiu uma pesquisa que colocou o aeroporto como o segundo melhor do Brasil. O novo terminal, ali vocês conhecem, né? O antigo aeroporto Hercílio Luz, agora chamado Aeroporto Internacional de Florianópolis. Bonito. Agora a gente pode dizer que a gente tem um aeroporto internacional, né? Beleza, bonito pra caramba, tal. Tá, só que agora eu vou atualizar minha aula. Recentemente saiu uma pesquisa colocando o Aeroporto Internacional de Florianópolis como o melhor do Brasil, segundo os usuários. O nosso aeroporto agora... olha aí, para quem debochava do antigo aeroporto, que parecia rodoviária do interior. Porra, quantas vezes debocharam de mim, porra, aquele aeroporto de vocês, tem um monte de rodoviárias no interior do Brasil que são mais bonitas que o aeroporto de vocês, e aquela palhaçada toda, todo mundo debochando de nós. Agora a gente tem um aeroporto decente, bonito, um novo terminal, dá uma tremidinha, né? Quem usa bastante ali sabe que dá uma tremidinha, né? Porque afinal de contas ele foi construído em cima do mangue. E por mais tecnológica que seja a engenharia civil, a galera sabe que ele dá uma balançada lá, né? Já perceberam que ele balança mesmo? Ele balança, a galera já chega a galera já chega... Vocês estão rindo, é verdade, Eduardo? Alguém já percebeu que balança? Lá no segundo andar, principalmente. Meu, cara, tu tens aquela sensação assim que a labirintite tá atacando, alguma coisa assim, mas não é nada preocupante, não, é normal. Processo de acomodação dos sedimentos, né? Virou tipo shopping, para passar a tarde, tomar cafezinho, ficou legal. Tem os fingers, lembra dos fingers?
Fingers é aquele corredor que te leva até dentro da aeronave. Antes não, antes a gente tinha o dia de chuva, de vento sul, eles davam aquela porcaria, aquela sombrinha para nós, para descer do avião, já dava um pé de vento, já levava a sombrinha lá no meio da pista, quase entrava na turbina do outro do avião. Vocês não lembram disso? Puta, aquela sombrinha. E dia de vento sul, com chuvinha em Florianópolis, não adianta sombrinha, porque a chuva vem de tudo quanto é lado. Meu Deus, eu já vi cada cena lá, cara. Meu Deus do céu. Só que agora não, agora tem os fingers, ninguém se molha, não precisa mais de sombrinha, agora é outro nível, agora é negócio decente, só tem uma pandemia no meio do caminho, né? Putz, só tem uma pandemia no meio do caminho. Ninguém tem coragem de entrar no avião, né? Só entra meio que forçado. Mas ficou bonito, tá? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Na última pesquisa de satisfação de clientes, o aeroporto Hercílio Luz foi considerado o melhor do Brasil na avaliação dos usuários. Lembrando que esse aeroporto foi concedido à iniciativa privada, num leilão feito lá na BMF Ibovespa, né? Lá em 2017. O leilão de concessão, quem ganhou foi uma empresa suíça, que opera aqui no Brasil com o nome fantasia, aqui em Florianópolis, né, com o nome fantasia de Floripa Airport. Mas essa empresa suíça, na verdade, ela controla 4 aeroportos já no Brasil, tá? E dos 4 aeroportos dela, 3 estão avaliados como os melhores do Brasil. A partir de 2018, eles assumiram o aeroporto de Florianópolis, né? E o prazo de concessão é de 30 anos. Beleza, rapaziada? Eu pensei que ainda estava em recuperação judicial aqui no Brasil. Tá, entendi, Gregório. Não. Eles já conseguiram, tá? Já conseguiram sair da recuperação. É claro que, como empresa privada, eles visam lucro, né? Então cobram, no geral, as taxas ficaram mais caras. Só que, na maioria das vezes, olha o que os usuários dizem: prefiro pagar um pouquinho a mais, mas ter um serviço de alta qualidade. E não aquilo que acontecia antes, quando o aeroporto era administrado pela Infraero, a estatal dos aeroportos. Beleza? Rapaziada, entenderam a pergunta? Entenderam o comentário? Gente, sim ou não? Vocês entenderam ali que o aeroporto foi avaliado como um dos melhores agora, na última pesquisa, eu estou atualizando a minha aula, né? Ele foi, na última pesquisa que saiu agora, faz um mês e meio aí, o melhor do Brasil, tá? E, isso é um grande orgulho para nós, beleza? Muito bem, continuando aqui, mega tempestade na Europa, só para vocês saberem, tá? A Europa, ali na metade de fevereiro, passou por uma tempestade, um evento meteorológico severo, né? Os alemães chamaram essa tempestade de Sabine, já os britânicos chamaram de Ciara. A verdade é que essa grande tempestade, ela provocou enchentes, inundações, apagões, cancelamentos de grandes eventos, viagens ferroviárias. De tempos em tempos, a Europa é atingida por essas intempéries climáticas. Só que o que chamou atenção esse ano foi a intensidade, tá? A intensidade dessa tempestade, que gerou muito mais estragos e prejuízos de norte a sul da Europa, tá? Só relembrando um assunto aqui que nós já falamos: Estados Unidos, Brasil e Organização Mundial do Comércio. Olha o que aconteceu. Estados Unidos retirou o Brasil da lista das nações em desenvolvimento e restringe benefícios comerciais ao país. No dia 11 de fevereiro, né, o governo dos Estados Unidos tirou Brasil, Argentina, África do Sul, Índia e Colômbia daquela lista de países que tinham direito à preferência nas negociações comerciais. Grega, mas peraí. Essa preferência, essa chamada preferência nas negociações, isso foi um acordo feito entre o Bolsonaro e o Trump, né? Se o Brasil fosse aceito na organização, na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil deixaria de usar lá na OMC a preferência especial que possui, né? Sim, esse foi o acordo. Mas os Estados Unidos nem esperaram o Brasil ser aceito na OCDE e já tiraram o Brasil da lista das nações com direito a tratamento especial lá dentro da OMC. Só gostaria de deixar bem claro que não foi só Brasil. Brasil, Argentina, África do Sul, Índia e Colômbia.
Tanto é que o SECOM, que é um dos órgãos ligados à área comercial no Brasil, veio a público tentar diminuir as fake news, né? Porque quando saiu a informação, ó, Estados Unidos retira o Brasil da lista dos países com direito a benefícios dentro da OMC. Aí já saíram um monte de informações da internet dizendo, estão vendo, ó, o Bolsonaro foi ingênuo, o Trump prometeu que o Brasil ia entrar na OCDE, e aí o Bolsonaro tiraria o Brasil dos países da lista de preferência lá dentro da OMC. E aí saíram um monte de notícias na internet, né? Aí o próprio Ministério da Economia, através do SECOM, veio a público dizer, cuidado com as fake news, tá? Por quê? Porque não foi só o Brasil, foi o Brasil e outros países. E não tem problema os Estados Unidos tirarem o Brasil já da lista, porque na maioria das vezes, na hora que o Brasil vai negociar com os americanos, o Brasil já não usa a preferência especial que possui para as negociações dentro da OMC. Então não vai mudar nada. O Ministério da Economia rapidamente veio a público dizer que não tem problema os americanos tirarem o Brasil da lista dos países com preferência. Por quê? Porque quando o assunto é comércio, Brasil e Estados Unidos, a gente já não usa as preferências, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os 3 lados dessa história. Lado número 1, o Brasil tem que cuidar para não ser ingênuo. O Trump prometeu que o Brasil entraria na OCDE. Até agora o Brasil não foi aceito, mas já tirou o Brasil da lista. Observação grega número 2. Realmente não vai mudar nada para o Brasil, tá? Os americanos já podem tirar o Brasil da lista. Por quê? Porque quando o assunto é comércio Brasil e Estados Unidos, a gente já não usa das preferências que nós temos direito. Mas mesmo assim, o Trump poderia se esforçar um pouco mais para colocar o Brasil de vez na OCDE. E terceira observação, cuidado, o principal objetivo dos Estados Unidos não é atingir o Brasil. Tanto é que foi uma lista de 18 países que os americanos tiraram do chamado grupo que tem preferência lá dentro da OMC. O objetivo dos Estados Unidos é atingir a China. A China, a segunda maior economia do mundo, que vai passar dos Estados Unidos, é só uma questão de tempo, eles ainda têm direito a tratamento especial dentro da OMC. Sim, a China é um país considerado subdesenvolvido, em desenvolvimento, e ainda tem tratamento especial dentro da OMC. E é isso que Donald Trump está tentando mudar. O Donald Trump está tentando fazer a China perder o tratamento especial. Por isso que ele está cercando cada vez mais os emergentes. Daqui a pouco ele chega na Índia e chega na China. Tá bom? Só lembrando que os americanos formalizaram o apoio à entrada brasileira na OCDE, né? Isso é fruto de uma reaproximação Brasil-Estados Unidos, que se intensificou depois que o Bolsonaro chegou no poder. O Trump prometeu que o Brasil entraria na OCDE e o Brasil não usaria mais as preferências tarifárias que tem lá dentro do OMC. Lembrando que a OCDE ela foi criada na Guerra Fria, nos anos 60. Num primeiro momento, era chamada de Clube dos Ricos, dos países ricos, porque só países ricos desenvolvidos faziam parte. Atualmente, ela é composta por 36 países que têm como princípios, né? Eles defendem a democracia representativa, a economia de mercado e procuram fornecer uma plataforma, né? Uma estrutura para comparar políticas econômicas aplicadas entre os membros, solucionar possíveis problemas comuns e, é claro, coordenar políticas domésticas e internacionais. Nas últimas décadas, alguns países subdesenvolvidos emergentes também foram aceitos, como Chile e México, aqui na América Latina, ou até mesmo a Turquia, no Oriente Médio. Beleza? Se o Brasil for aceito, o Brasil será o 37º país. Tá bom? Rapaziada, conseguiram entender aí, gente? Sim ou não? Gente boa? Conseguiram entender? Beleza, vamos continuar aqui. Rapaziada, olha só. Só um momentinho aqui, cadê a apresentação? Aqui, beleza. Muito bem. Ano passado, ocorreu uma reunião de bispos da América do Sul, da região amazônica, chamada de Sínodo da Amazônia. Sínodo da Amazônia, tá? Todos os países que têm terras na Amazônia, seus bispos da Igreja Cristã Católica foram convidados para discutir assuntos, problemas da região amazônica, tá?
Por favor, esse sínodo não foi criado porque o Papa Francisco estava preocupado com as queimadas da Amazônia. Esse sínodo, essa reunião, já estava organizada há mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? E nas várias propostas que surgiram nessa reunião, por exemplo, assim, ó, a igreja percebe que tem problemas lá na Amazônia, como, por exemplo, as distâncias são muito longas, são poucos padres, tem regiões que chegam a ficar 2 anos, 3 anos sem a visita de um padre. Imagina como é que ficam os batizados, os casamentos e outros sacramentos da Igreja Católica. Por isso que, diante de tantos problemas, surgiram algumas sugestões. Uma delas, para diminuir... Só um pouquinho, deixa eu tomar água aqui, que a voz está estourada. Para diminuir o número, o déficit de padres da Amazônia, surgiu a ideia de ordenar homens já casados, né? Isso não seria uma novidade dentro da Igreja Católica, porque, por exemplo, a Igreja Católica já faz isso na China. Vocês sabem que na China, por muito tempo, as religiões foram proibidas. Nas últimas 2 décadas está tendo uma certa... eu não gosto nem de usar o termo de liberdade, mas uma certa aceitação. E lá na China, por exemplo, a Igreja Católica já faz uma experiência de ordenar homens casados. Aí alguém deu a ideia, algum bispo lá deu uma ideia, né? Tipo assim, ó, para diminuir o déficit de padres na Amazônia, vamos pegar e vamos aceitar a ordenação de homens já casados, que têm famílias, que têm filhos, né? E foram várias as sugestões, né? Como, por exemplo, também aceitar mais ritos indígenas dentro do rito da missa cristã católica, uma maior participação das mulheres nos rituais católicos. Isso tudo foram sugestões dadas. Terminou o sínodo, o Papa voltou para o Vaticano, e aí ele e um grupo mais restrito de bispos e arcebispos ficaram responsáveis de analisar as propostas e decidir quais seriam colocadas em prática ou não. E aquela proposta de ordenar padres casados não foi aceita pelo Papa Francisco e por esse pequeno grupo que, digamos assim, deu a palavra final, tá? A maior aceitação de ritos indígenas dentro de missas e rituais católicos, de certa maneira, um pouquinho, abriram um pouquinho mais, tá? E é uma grande expectativa que existia, uma maior participação das mulheres, né, nos ritos religiosos e tal, isso não foi aceito, tá bom? Então, sínodo significa reunião, tá bom? Reunião de bispos da Amazônia, ela aconteceu ano passado, tá? A decisão do Papa Francisco só veio esse ano. E agora, gente, para a gente terminar aqui amanhã, um tema altamente polêmico. Greenpeace é um lixo. Vocês sabem de quem é essa frase? Quem foi que citou essa frase esse ano? Vamos lá? Greenpeace é o lixo, Greenpeace é o lixo. Vamos lá. Presidente Jair Messias Bolsonaro chama a ONG de lixo ao ser questionado sobre o Conselho da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro xingou a ONG Greenpeace de porcaria e de lixo ao ser questionado sobre planejamento para o Conselho da Amazônia. Lembra que eu falei para vocês que o Bolsonaro recriou o Conselho da Amazônia? Pois é, e aí o Greenpeace questionou algumas ações do Bolsonaro sobre esse conselho. E aí, perguntado por jornalistas, o Bolsonaro saiu com a frase. Só lembrando que esse Conselho da Amazônia é legal, quem está cuidando do Conselho é o vice-presidente Hamilton Mourão. Ao ser questionado, né, por jornalistas sobre metas e o orçamento do projeto sobre o Conselho da Amazônia, por um repórter, o presidente saiu com a frase: quem é esse Greenpeace? Que porcaria chamada, essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo, um lixo. Outra pergunta. Gente, olha só, para tudo agora. Eu sei que tem gente aqui que defende Bolsonaro, eu sei que tem gente que critica Bolsonaro. Meu objetivo aqui, gente, não é fazer aula ideológica, política ideológica. Eu preciso, primeiro, lembrar vocês do que aconteceu e, número 2, tentar orientar vocês para aquilo que os vestibulares podem cobrar. Vocês concordam comigo? Tenta imaginar professores da Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, FUVEST, Unicamp, esses professores, muitas vezes de uma abordagem de centro-esquerda,
até porque sua história de pesquisa foi mais ligado para a área das ciências humanas, mais para a área ambiental, ele me leu uma frase dessa: presidente Bolsonaro chama Greenpeace de lixo. Cara, a tendência é ele pegar e fazer uma questão sobre o Greenpeace, como é que o Greenpeace surgiu, o que ele já fez ao longo da história. Então, senhor, por favor, vou pedir uma coisa para vocês, tá? Invistam 15 minutos do precioso tempo de vocês, entrem na página do Greenpeace, dá uma lidinha ali sobre a história do Greenpeace, em que contexto ele surgiu, o que eles já fizeram, o que eles defendem hoje, porque isso tem tudo, isso parece um solo extremamente fértil para uma questão relacionada ao tema. Vocês entenderam onde que eu estou querendo chegar, gente? Gente, rapaziada, só rapidinho aqui. Vocês entenderam? Tarefa de casa, tá? Uma leitura rápida, uma coisinha rápida, 15 minutos, tá? Entra lá no site do Greenpeace, lê um pouquinho da história deles, o que eles defendem, aonde eles atuam. O Greenpeace é um santo, é um anjo? Claro que não. A gente sabe que eles também, ao longo da história, também, às vezes, foram mais radicais, acabaram cometendo erros. Agora, por favor, pequenos erros ou ter sido radicais no passado não significa que dá direito para um presidente da República chamar essa ONG de lixo. Né? Então, a crítica do Bolsonaro também foi desproporcional e pouco conectada às demandas atuais sobre o tema meio ambiente. Tanto é que o tema emergência global, eu já afirmei para vocês, ele já foi cada vez mais, vem surgindo estudos e mais estudos, aqui já estou trazendo outro estudo para vocês, tá? Mais uma pesquisa indicou, né, que as temperaturas na Antártica nunca foram tão altas, janeiro desse ano foi o mais quente da história, maior temperatura desde 1880 na Península Antártica. Pela primeira vez fez 20 graus na Península Antártica. Né? O mês de janeiro de 2020 foi o mais quente já registrado desde o início das medições em 1880, anunciou o NOAA, né? a Agência de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Então, a Antártica registra temperaturas recordes acima dos 20 graus, diz um cientista, inclusive cientista brasileiro. Em resumo, foram várias pesquisas nesses últimos anos, nesses últimos tempos, indicando que as temperaturas médias da Antártica vêm aumentando. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? E aí o nosso presidente me sai com uma frase dessa, sobre uma ONG que defende a sustentabilidade, defende o meio ambiente, parece que estamos remando na contramão de um processo global mais amplo, né? Então, por favor, estudem o Greenpeace, façam uma leitura rápida sobre a história do Greenpeace, né? Porque isso pode ser cobrado no vestibular. E para terminar a aula, desculpa, gente, eu não deu tempo de olhar bem ali o chat hoje, porque quando eu eu maximizo aqui, eu não consigo ver bem, eu não consigo ver o chat, né? Eu dei um gás gigante aqui para chegar às polêmicas frases do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um grande ministro da economia, ele entende muito de economia, mas algumas frases dele geraram muitas polêmicas e essas frases podem ser cobradas no vestibular, né? Lembra da história do imposto do pecado? Que depois o Bolsonaro acabou proibindo ele, né? Pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Lembra a frase dele lá no Fórum Econômico de Davos, na Suíça? Quem mais destrói o meio ambiente são os pobres. Isso não tem fundamento. Quem mais polui o planeta são os pobres. Tudo frases do Paulo Guedes. Agora eu começo a entrar nas pesadas. O hospedeiro está morrendo. O cara, o funcionário público, ele estava criticando os funcionários públicos, que ganham muito, que consomem muito dinheiro do governo. Olha só o que ele chamou. O hospedeiro está morrendo. Por quê? Porque o parasita, no caso os funcionários públicos, estão sugando grande parte das energias do hospedeiro. Eu sei, eu tenho críticas também à esfera pública, eu acho que o Brasil precisaria urgentemente de uma reforma administrativa, mas eu não posso generalizar todos os funcionários públicos e chamá-los de parasitas. Vocês entendem? Gente, só um pouquinho. Vocês entendem o erro? Eu sou crítico, eu defendo sim uma reforma administrativa, eu defendo uma revisão dos altos salários de alguns dos funcionários públicos. Se nós temos uma lei no Brasil que nenhum funcionário público pode ganhar mais do que o teto do ministro do Supremo, que é hoje, vou arredondar, 40 mil reais, como é que nós temos funcionários públicos recebendo 110, 120, 200, 250 mil reais? Isso eu defendo sim que deve ser revisto, né?
Agora, você generalizar, eu entendo, Gregório, tem muito funcionário, a produtividade é baixa, só que tu não pode generalizar. A maioria dos funcionários públicos não ganham super salários, não. A grande maioria dos funcionários públicos são vítimas, como nós somos vítimas. Por quê? Porque o chefe dele geralmente é um político que não administra, não incentiva, não estimula a produtividade, não estimula a formação continuada. Quando você lidera uma instituição, você tem que ser exemplo. Agora, se o teu exemplo é um exemplo corrupto, de baixa produtividade, que leva mais, na maioria das vezes, critérios políticos do que critérios técnicos em consideração, como é que tu vais querer culpar todos? Não é por aí. Líder, hoje, não é aquele cara que diz, sou eu que mando, sou eu que demito, sou eu que faço isso. Cara, nós estamos no mundo da quarta revolução industrial. Líder é o cara que é exemplo, que é motivador, que é estimulador, que chega para as pessoas, bota o dedo na ferida. Funcionários públicos, nós temos que aumentar a produtividade, a qualidade dos serviços. Mas vamos lá. Líder não é aquele que sai dizendo, eu mando, eu demito, eu contrato. Não é isso. Parece que a gente está voltando para a primeira revolução industrial. Nós precisamos de líderes incentivadores, motivadores. E não precisamos de frases generalistas como essa, porque ele generalizou. Os funcionários públicos são parasitas, é o que está escrito aí. Vocês concordam comigo? Exatamente, Maria Cristina. É exatamente. O Brasil tem um problema no funcionalismo público? Tem. Sabe qual é, na minha avaliação, o maior problema? A falta de liderança, a falta de exemplo, a falta de bons gestores. É isso que falta. E não é com frases dessa natureza que nós vamos resolver o problema. Estou indo embora com a última frase do Paulo Guedes, na minha opinião, a outra derrapada feia dele. E eu gosto do Paulo Guedes, admiro o trabalho na área da economia, só que às vezes ele sai com cada frase. Todo mundo está indo para a Disneylândia. Empregada doméstica está indo 2, 3 vezes ao ano para a Disneylândia. Ele estava querendo dizer que o dólar estava muito barato, e que na visão dele o dólar devia ficar na casa dos 4, 4,30. Só que ele me saiu com essa frase, né? Dizendo que, tava todo mundo, tá vendo? O dólar tava tão barato, tava todo mundo indo para Disneylândia. 2, 3 vezes no ano. Até empregada doméstica. Empregada doméstica não tem direito de ir para Disneylândia? Ou só quem tem muito dinheiro? Vocês entenderam a minha crítica, rapaziada? Repito, gosto muito do Paulo Guedes na área econômica. Eu gosto muito na área econômica, mas não gosto quando ele pega e tenta fazer analogias, comparações com outros setores da sociedade, ou até mesmo quando ele inventa de sair da área dele e querer ir para a área, outras áreas. Frases infelizes. Eu estou relembrando essas frases aqui com vocês. Eu admiro o Paulo Guedes, mas eu sou obrigado a relembrar essas frases com vocês, porque vocês já pararam para pensar que essas 4, 5 frases aí podem virar até tema de redação, ou até mesmo motivo de questões, principalmente, eu sei que tem vários meus alunos aqui que querem ir para universidades públicas, né, tipo Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, e vocês sabem que isso aqui pode, o FUVEST, Unicamp, porque eles batem pesado, né, em cima desses conteúdos. Então, eu preciso que vocês pensem. Por favor, tá, gente? Vou repetir o meu posicionamento. Número 1, gosto do Paulo Guedes na sua área específica economia. Número 2, eu concordo que nós temos que fazer uma reforma administrativa na área do funcionalismo público. Eu concordo que o dólar estava muito barato, mas isso não me dá direito a sair com frases desta natureza, porque demonstram uma generalização, pouca precisão, que é incompatível com a formação do nosso ministro da Economia, que entende muito de economia, mas que tem que cuidar mais com a língua. Beleza? Rapaziada, estourou meu tempo, desculpem agora que eu me toquei, é que os temas eram muito polêmicos. Vocês entenderam a minha mensagem final aí, gente? Sobre as frases do Paulo Guedes ali? Sério, entenderam mesmo?
O meu objetivo aqui não é fazer política, gente. Por favor, tá? Meu objetivo aqui é lembrá-los do que... Vocês lembravam dessas frases? Vocês lembravam dessas frases, gente? Sim ou não? E vocês sabem que as universidades públicas podem cobrar isso de maneira pesada, até porque os professores têm estabilidade, então, né? Eles não estão preocupados se o chefe deles vai gostar ou não com a frase. Eles têm nesse ponto a estabilidade é boa, que dá direito a eles a colocar. Sim, Gregório, o dólar caro não é culpa do Paulo Guedes, tá? Concordo contigo. Isso não. O Paulo Guedes, na área econômica, ele e a equipe dele são muito bem preparados, muito bem, digamos assim, preparados para esse momento que o Brasil está vivendo. Tá? Não se questiona isso. Só que tem que cuidar, porque hoje em dia, fazer a gestão, repito, é ir além da sua área de formação e tentar o equilíbrio, tentar o convencimento, tentar a negociação, né? E principalmente ser exemplo, tá bom? Rapaziada, um grande beijo para vocês, boa semana, tá? Para vocês. Desculpa, eu estourei o tempo aí, tá? Beijão, gente. Gostaram da aula? Muita polêmica hoje, né? Meu Jesus. Tchau, gente. Um grande abraço. Desculpa aí se eu não pude ler o chat de todo mundo, porque era muita coisa, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.